Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui para mais esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Nosso tema tem sido a suficiência do Evangelho e hoje daremos continuidade nesse estudo. Nós temos tido um material específico que temos utilizado, mas hoje, no tema de hoje, eu usarei, o material é basicamente uma parte, material adaptado da minha monografia, né? Meu trabalho do seminário, trabalho final. Então é um tema maravilhoso, a suficiência da perseverança. Então eu quero compartilhar um pouco desse estudo com os irmãos. É um dos temas que eu mais gosto de falar e um dos temas que mais fala profundamente ao meu coração dentre os assuntos da palavra do nosso Deus, da Escritura Sagrada. Vamos ler a palavra de Deus. O nosso texto básico aí, que na verdade é um dos textos que nós teremos durante o estudo. Então eu peço que os irmãos fiquem aí com as suas Bíblias abertas, a princípio em Filipenses 1:6, mas nós leremos vários outros textos aqui para estarmos assim estudando este tema. Antes eu vou fazer uma oração pedindo que Deus esteja nos abençoando nesse momento de aprendizado. Senhor, nosso bondoso Deus, estamos aqui para estudar a Tua bendita palavra. E eu quero pedir que Tu estejas me usando como instrumento em Tuas preciosas mãos, ó Pai. Fala conosco, edifica-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu disse, os irmãos que estão presentes aqui no templo, aqueles que nos acompanham aí pelo Facebook da igreja, a suficiência da perseverança ou da perseverança dos santos é o tema que nós estudaremos hoje. E veremos um pouco sobre a sua fundamentação bíblica e se tivermos tempo, né, veremos também um pouquinho de algumas questões práticas aí para as nossas vidas. Nesse estudo eu irei descrever, portanto, alguns textos que eu entendo serem suficientes para defender ou para mostrar a doutrina da perseverança dos santos. É lógico que não vamos esgotar o assunto, pois existem muitas passagens bíblicas que falam sobre este assunto, tanto de forma explícita como de forma implícita, né? Nós temos vários textos e é um tema fundamental, um tema que já foi tratado muitas vezes durante a história da igreja, né? Esse tema foi tratado, inclusive há um grupo dentro do próprio protestantismo que não crê exatamente da mesma forma que cremos nessa doutrina, né? Perseverança dos santos. Alguns acreditam que o crente pode perder a salvação, né? E quando nós estudamos a perseverança dos santos, nós estamos dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, basicamente, é esse o assunto que quando nós olhamos para a história da igreja, principalmente ali na época da Reforma Protestante, foi um assunto muito tratado, ali nos símbolos de fé também, que nós usamos na nossa igreja, os símbolos de fé de Westminster, em catecismos, muito tratado, mas é importante dizer que esse assunto foi tratado muitas vezes em catecismo, em confissões de fé, em livros, mas o assunto é um assunto genuinamente bíblico, da palavra de Deus. Precisa ser tratado, mas é um assunto que eu entendo que está presente na palavra de Deus, e é importante nós termos uma compreensão clara sobre esse assunto. E, portanto, nós vamos ver aqui agora a fundamentação bíblica para esse ensino, a partir de alguns aspectos. E o primeiro aspecto que eu queria tratar com os irmãos é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus. Então, leiamos lá Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 nos diz o seguinte: estou plenamente certo
de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Embora Paulo não cite o nome de Deus aqui nesse texto, pelo contexto fica bem claro que foi Deus quem começou a boa obra na vida dos filipenses, pela qual eles tiveram suas vidas transformadas. E essa, como diz Kistemac, essa boa obra de fato foi boa em sua origem, qualidade e resultado. Com essas palavras, portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava ressaltando que Deus jamais permitirá que sua obra transformadora seja interrompida, pois a expressão há de completá-la significa e a apresentará completa. Essa é a ideia. E aquele que começou boa obra em vós a apresentará completa, ele vai completar essa obra. O ser humano começa muitas vezes algo e deixa aquilo pela metade, começa a fazer uma coisa e não termina. Porém, o que Deus começa, ele termina plenamente. Estas mesmas palavras que o apóstolo Paulo diz, referindo-se aos filipenses, são aplicadas a todas as pessoas as quais, ou pessoas que experimentaram a salvação efetuada por Deus. Todos os cristãos, essas palavras se aplicam a todos os cristãos. Então, o primeiro aspecto aí, o supremo propósito de Deus. Eu li um texto, mas nós poderíamos ver várias outras passagens. Um segundo aspecto que eu queria tratar aqui a respeito da fundamentação bíblica, é o cuidado do pastor. Vamos abrir agora, meus irmãos, lá em João capítulo 10, versículos 27 e 28. João 10, João 10, 27 e 28 nos diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A expressão jamais perecerão significa literalmente, e elas por nenhum meio possível perecerão por toda a eternidade. Nada pode fazer com que elas venham perecer. Quanto à frase aqui, ninguém as arrebatará das minhas mãos, expressa que a segurança dos cristãos não é dependente do fato de esses estarem segurando firmemente em Jesus, e sim no fato de Cristo, o próprio Jesus, os segurarem com firmeza. Então é o próprio Jesus que guarda, é o próprio Jesus que protege, por isso que ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. Como disse Leandro Lima, a segurança eterna do crente não é algo que depende dele próprio, mas do poder do pastor que cuida dele, do poder do pastor que cuida dele. Afirmar que uma genuína ovelha do Senhor Jesus pode vir a se perder completamente é considerar o pastor incapaz de cuidar das suas ovelhas. E sabemos que Jesus não é incapaz. Jesus é totalmente capaz de cuidar das suas ovelhas. Por isso que ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. O diabo, ninguém, absolutamente ninguém. A ovelha verdadeira, ela sempre voltará aos braços do pastor. Seja porque o pastor vai atrás dela. Nós estudamos e já estudamos aqui, os irmãos vão se lembrar bem da parábola da ovelha perdida, ou porque ela própria percebe que errou e volta até ele, até o pastor, como fica, ou até o seu pai, né? Como fica claro na parábola do filho pródigo que se afastou de seu pai, andou por caminhos muito difíceis, errados, mas depois ele voltou para o seu pai, voltou até Deus. Então, ninguém as arrebatará das suas mãos. O cuidado do pastor traz essa certeza também da perseverança.
Um outro aspecto, meus irmãos, é o selo do Espírito Santo. Vamos abrir lá agora a palavra de Deus em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 21 e 22. Depois nós leremos dois textos também em Efésios. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E agora Efésios 1, 13. Um pouquinho para frente aqui, né? Efésios 1, 13 nos diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E o versículo, e o 4:30, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo ele tem um significado muito profundo, né, que talvez passe despercebido para nós. O selo ele tem como significado que aquilo que é selado pertence ao dono indicado pelo selo. No sentido bíblico, o Espírito é o selo de Deus e nós somos comprados por Cristo e selados por seu próprio Espírito. E a expressão grega que nós sabemos que esses textos do Novo Testamento foram escritos originalmente em grego, né? Então é importante nós entendermos o significado. A expressão grega traduzida por selo significa também consignar, guardar, certificar e reconhecer, indicando a autenticidade e confirmação. O selo era empregado para garantir uma boa conservação dos documentos e o sigilo também de seu conteúdo. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, nessas palavras fica bem claro que quando há conversão em nossos corações, recebemos o selo divino, o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo na vida do salvo é uma indicação de que este é propriedade de Deus, que por sua vez o protegerá de toda e qualquer ameaça. Portanto, o Espírito Santo nos crentes, a partir do momento da nossa conversão, ele passa a habitar em nossos corações, ele vai garantir a autenticidade e preservação. E este selo faz com que os crentes sejam distintos de tudo mais. O Espírito ele é uma autêntica maneira definitiva, verdadeira, inviolável de nossa salvação, da salvação daquele que pertence ao Senhor. Deus, Ele mesmo nos concedeu o Espírito como um selo de inviolabilidade e preservação, e este selo é quem identifica aqueles que são de Deus. Essas são as palavras do Hermestein Costa, essas palavras que eu acabei de ler aqui a respeito do selo, essas últimas palavras que nós vimos aqui. Em resumo, o Espírito Santo é o próprio selo. Sua presença garante a nossa salvação, nos guardando em comunhão com Deus até o dia que partirmos desse mundo, quando finalmente haverá a redenção final, cessando assim a necessidade deste selar de Deus, pois o seu objetivo terá alcançado êxito. Portanto, o crente está selado, pertence a Deus e nada pode alterar isso, nada. Selado para sempre. O Espírito Santo jamais sairá do coração do crente. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver também esse significado do selo, sempre nesse sentido de que quando algo era selado, aquela lei não poderia ser revogada. Meus irmãos,
E o próximo aspecto aqui é justamente o penhor do Espírito Santo nos textos que eu li aqui. Eu acabei lendo também a respeito do penhor, o próprio Efésios 1,14, o qual é penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ainda 2 Coríntios 1,22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E 2 Coríntios 5,5. 2 Coríntios 5,5, que nos diz o seguinte: o que também ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o Espírito, uma das certezas da perseverança dos santos é o selo do Espírito, o selo primeiro e o penhor do Espírito Santo. E agora vamos entender o que significava penhor. Penhor nos tempos do Novo Testamento era um acordo de negócios em que a pessoa dava uma garantia de que o resto seria pago. Eu já dei uma garantia e isso serve de garantia de que o resto será pago, o resto será depositado, aí depois tudo será. Então eu já dei uma garantia de que o pagamento total será feito. Então, ao colocar o Espírito Santo nos corações de seus filhos, Deus mesmo se obriga a conceder-lhes, consequentemente, todo o restante de todas as bênçãos da salvação que Cristo alcançou para eles, justamente por intermédio do seu sacrifício expiatório. Deus está dizendo, uma vez que o Espírito está com vocês, é uma garantia de que todo o resto será concluído, de que nada vai afastá-los de mim. Esse significado ele também é enfatizado por um autor chamado Francis Fawkes, quando diz: a mesma palavra é usada no grego moderno para designar o anel de noivado. Por isso que nós falamos da aliança, chamamos o anel de noivado, também hoje nós usamos quando somos casados, de aliança. Ou seja, o anel de noivado, o anel de compromisso. A experiência que o cristão tem do Espírito é presentemente uma antecipação e uma garantia daquilo que será seu quando entrar na posse plena da herança dada por Deus. O anel de noivado significa a garantia de que o casamento se realizará, mas ainda não se concretizou. Sabemos que no caso de humanos, o noivado pode acabar, mas no caso do penhor de Deus, isso significa que aquilo será concluído. Deus não volta atrás, Deus não falha nos seus compromissos conosco. Diante disso fica claro a grande importância do penhor para o crente, pois o Espírito Santo nos é dado é o penhor da nossa herança exatamente nesse sentido. Ele vai nos capacitar a ver a glória de Cristo, do Cristo glorificado, viver em comunhão com Ele, com Jesus como nosso mediador e com o seu Pai como nosso Pai, e assim vai nos introduzir a essência mais pura da vida no céu. É isso que o Espírito Santo faz. Por isso nós temos a certeza que o onipotente e fiel cumprirá as suas promessas, preservando-nos até o fim. Mais palavras aqui do Hermes Costa. Que bênção! Essas certezas que nós podemos ter, essa base bíblica é de que nós podemos ter certeza da nossa perseverança. Em resumo, todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo e consequentemente tiveram um novo nascimento, são alvos da imutável promessa do Senhor, que lhes garante que com toda certeza alcançarão a herança eterna no céu. E garantia da realização de tudo isso tem como base a própria fidelidade de Deus. Deus não falha. Mas um segundo aspecto da base bíblica aqui para nós é o estado definitivo do regenerado, daquele que foi regenerado, que foi transformado pelo Senhor Jesus. E eu peço que os irmãos abram aí João 5:24, Evangelho de João 5:24. Se possível, já marquem suas Bíblias aí também.
Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. E depois nós leremos ainda 1 Pedro 1:5, para os irmãos, já estou falando dos textos aí para os irmãos poderem anotar. E por último, nós leremos ainda nesse tema 1 João 2, versículos 18, a parte B e o 19. Então vamos ver primeiro aqui, João 5, já está aqui no meu esboço, vou ler aqui. João 5, 24, nos diz o seguinte: Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O verbo passou está em um tempo verbal grego aqui, indicando uma ação passada com resultados permanentes. A ação é retratada como algo final e irrevogável, algo que não pode ser revogado. Se fosse possível alguém que passou da morte para a vida voltar para a morte, então a vida recebida não seria eterna e a declaração não entra em juízo não teria nenhum fundamento bíblico. E aí nós temos ainda o texto de Colossenses 1:13. Espero que os irmãos tenham conseguido reservar aí esse texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O verbo traduzido como libertou também está em um tempo verbal que significa uma ação simples e definitiva no passado. Refere-se a um fato realizado de uma vez por todas. Então, se o cristão pudesse converter, perder a salvação, ou seja, desconverter a qualquer momento, se converter de novo, seria como se esse ficasse o tempo todo saindo do império das trevas, voltando para o império das trevas, saindo do império das trevas. Então, não teria muito sentido isso. O Leandro Lima vai dizer isso, seria como se estivesse saindo do império das trevas e voltando para ele, algo que não faz muito sentido quando nós olhamos para essas passagens bíblicas. E o próximo texto, meus irmãos, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Neste versículo, o termo guardados é muito importante. Ele é um termo militar que significa proteger alguém de perigo, ou evitar que alguém escape. E no aspecto espiritual, Pedro quer dizer que os salvos serão guardados pelo poder de Deus durante estiverem aqui nesse mundo, para que possam receber a completa herança. O crente experimenta a bondade de Deus recebendo a salvação nesta vida e pode ficar na alegre expectativa de tomar a plena posse dessa bênção no último tempo. E o último texto nesse aspecto aqui que nós vimos, é o estado definitivo do regenerado, aí pertinho de Pedro, 1 João, capítulo 2, versículos 18, a parte B e também o 19, que diz: também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ao se referir aos anticristos, João tinha em mente aqueles falsos mestres que tinham no passado pertencido à comunidade cristã ali, junto com os leitores da sua carta. O mais provável é de que até mesmo eles tenham exercido liderança ali, porém não eram genuínos cristãos, não eram convertidos, pois o fato destes saírem daquela comunidade se opondo à mensagem do Evangelho indicava que eles nunca haviam pertencido realmente a Cristo, mesmo que tenham professado, declarado isso em algum momento, nunca tinham pertencido de fato ao Senhor. Kistemarker, ele resume esse texto deixando bem claro que ele ensina a doutrina da perseverança. Ele diz o seguinte: essa passagem bíblica, esse ensino, ensina a doutrina da perseverança.
Os descrentes que negaram a divindade e humanidade de Jesus nunca haviam sido parte da igreja, pois não pertenciam a Cristo. Sua presença na igreja visível era temporária. Se fizessem parte da igreja invisível, teriam permanecido no corpo dos crentes. E tem mais um texto ainda, irmãos, nesse aspecto aqui que nós estamos vendo, do estado definitivo do regenerado. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, perdoe, é Judas 24, o texto que eu lerei agora. Judas, versículo 24, só tem um capítulo no livro de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Judas 24. À luz de todo o contexto da carta de Judas, nesse versículo nós aprendemos que apesar de os crentes verem a apostasia daqueles que eram hereges, ensinando com falsos ensinos, eles poderiam ter a convicção de que Deus tem todo o poder para manter a salvação daqueles que lhe pertencem, manter essa salvação de forma intacta. Essa é a ideia aqui do texto. O verbo guardar tem como significado oferecer proteção de ataques externos. De ataques externos, mesmo daqueles que queriam trazer falsos ensinos, falar contra o Evangelho, falar contra o Senhor, mas isso não seria possível. O crente não é capaz de chegar até o céu mediante seus próprios esforços, porém, devido à grande misericórdia do Senhor, ele será guardado de tropeços e do afastamento da sua presença, e vão assim adentrar a glória do Senhor. Que maravilha, irmãos! Que coisa preciosa a palavra de Deus. Por meio do precioso sacrifício de Cristo, Deus nos apresenta sem mácula em sua presença gloriosa. Deus nos apresenta sem mácula em sua presença gloriosa. Mais uma palavra aqui do Kistemac que mostra esse evangelho bendito. O fato é que absolutamente todos aqueles que forem salvos estarão um dia no céu, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma impureza, e isso acontecerá não pelo fato de haver algo de bom neles, e sim somente por causa da eterna aliança entre Deus Pai e Filho, nosso Senhor Jesus. Por causa disso, um número muito grande de pessoas serão salvas, e todas estas serão têm sido, durante a história e continuarão guardadas de tropeços. É lógico que vão cometer pecados, mas de tropeço no sentido de se afastar do Senhor. E as pessoas vão ser levadas, os crentes, à presença do Senhor, já que essa aliança não pode ser quebrada. Meus irmãos, o último ponto aqui que eu queria tratar a respeito da base bíblica, a fundamentação bíblica dessa doutrina. Temos muitas outras passagens bíblicas, mas eu queria falar sobre o amor de Deus em Cristo. Peço que os irmãos abram Romanos 8. Romanos 8. Deixem abertos, irmãos, que nós vamos lendo, nós iremos lendo eu irei ler algumas partes de Romanos 8, a partir do versículo 30, à medida que eu for explicando o texto aqui sobre o amor de Deus. Aí eu vou lendo, mas peço que os irmãos deixem aberto aí em Romanos 8. Fugiu aqui da minha Bíblia. Romanos 8, a partir do versículo 30. Então nós veremos, até o versículo 39, eu irei lendo à medida que nós formos tratando aqui. O texto vai dizer que, se o irmão voltar lá no versículo 30, diz o seguinte, o finalzinho: a estes também glorificou, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Pode parecer estranho, né? Como é que Deus já glorificou se a pessoa não foi para o céu ainda, né? Mas essa frase aqui, a esses glorificou, faz muito sentido aqui para a compreensão do texto. No versículo 28, Paulo fala a respeito do fato de todas as coisas cooperarem juntamente para o bem do povo de Deus. Nos versículos 29 e 30, ele fala aqui, conforme diz
conforme fala aqui, deixa eu ver quem comentou isso aqui, foi o Stott, né? O Stott, ele usa as seguintes palavras, ele fala de 5 sucessivos estágios do propósito salvador de Deus, de eternidade a eternidade. A saber, ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Se nós estudássemos aqui sobre esses pontos aqui, o que significa conhecer, o predestinou, o chamou, justificou, isso também nos ajuda a entender melhor ainda a questão da perseverança, mas aqui nós vamos ficar no glorificou. Então, nesse texto é declarado que o estágio final já é algo certo, pois embora a glorificação ainda seja algo futuro, o Paulo usa um termo aqui, verbal também do grego, como se fosse algo que já tivesse acontecido no passado. Diante disso, portanto, é possível afirmar que a glorificação dos crentes é uma realidade presente na mente e no propósito de Deus. É uma realidade presente na mente e no propósito de Deus. Essas palavras são de Charles Anderman. E continuando aqui, meus irmãos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? A expressão essas coisas está se referindo não somente à vista dessas coisas, os irmãos vão ver lá no versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Essa expressão, essas coisas, ou essas duas palavras, está se referindo não somente àquilo que foi mencionado nos 3 versículos anteriores, mas tudo que Paulo já havia falado até aqui em todos os capítulos, que ele tinha falado no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de Romanos. Tudo que ele tinha falado, que tinha culminado com esses 3 versículos, 28, 29, que fala os estágios da salvação. Então ele vai dizer que à vista de tudo isso, tudo que ele já tinha dito na carta, em todos esses capítulos, tudo que Paulo já havia falado aqui nos capítulos anteriores. Então que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí agora ele vai passar a explicar isso, e ele vai dizer ainda: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa ainda está aqui no versículo 31. Quem será contra nós? Essa pergunta não elimina a existência de adversários, que às vezes as pessoas têm essa teologia da prosperidade aí, que parece que o crente não tem mais inimigo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo que não tem inimigo. Nos versículos 35 e 36 aí, há uma descrição de violentos tipos de oposição, mas significa que absolutamente nenhum adversário é poderoso quando Deus é por nós. É isso que Paulo está dizendo. Os adversários existem, os inimigos existem, eles são poderosíssimos, mas ninguém consegue nos derrotar quando Deus é por nós. Que bênção quando nós podemos ver essa preciosidade na palavra do nosso Deus. E aí ele ainda diz: aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui Paulo fala da mais profunda graça de Deus, usando o argumento que vai do maior para o menor. Enquanto a frase anterior era negativa, não poupou, esta é positiva, o entregou. Deus não poupou, mas Deus o entregou. Foi o próprio Deus quem entregou Jesus. E aqui tem uma frase muito famosa do John Monroe. Ele diz o seguinte: não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por temor, nem os judeus por inveja, mas sim Deus por amor. Em última instância foi Deus quem entregou. Era o propósito de Deus que isso acontecesse, era a única forma de salvação. É lógico que todos os outros tiveram as suas culpas, né? Mas em última instância Jesus só foi entregue por Deus porque Deus amou. Por causa do amor de Deus, Deus o entregou por amor. Se Deus não quisesse entregar, não adiantaria
que Pilatos fizesse, o que os judeus fizessem, o que os Judas fizessem, ele não seria entregue à morte. Se Deus, o Pai, não poupou o seu próprio Filho, porém o entregou a todo o sofrimento naquela crucificação, não faz sentido pensar que ele não levará à realização plena a finalidade desse sacrifício. A entrega de Jesus por parte do Pai é uma dádiva assim, tão extraordinária, trazendo consequências tão maiúsculas, enormes, que as outras graças, que são muito menores que essa, com certeza serão acrescentadas. Se Deus faz o principal, o maior, que é entregar o seu Filho, como é que Ele não vai fazer as outras coisas? E aqui nós vemos uma constante, infalível generosidade, o amor da parte de Deus. E as perguntas que nós temos aqui, as perguntas retóricas que os irmãos podem acompanhar aí nos versículos 33 e 34, são equivalentes à completa negação da sugestão de que porventura poderia haver qualquer acusação ou condenação válidas contra os crentes. Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus não permite nenhuma acusação levantada contra nós, contra os crentes, meus irmãos, pois Ele já nos absolveu de toda culpa. Portanto, adversário algum tem poder para abalar, muito menos para destruir a salvação que temos em Jesus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Aqui Paulo apresenta uma metáfora de uma sala de um tribunal. O apóstolo Paulo muda do amor do Pai para o amor do Filho, e ele usa 4 expressões essenciais da obra de Cristo para garantir que absolutamente nada pode separar o crente do amor daquele que foi justificado. Ou antes, quem ressuscitou. Ao se referir à ressurreição de Jesus, Paulo está mostrando que não haveria nenhum proveito na morte, nenhum sentido na morte de Jesus, se não houvesse a salvação, se não houvesse a ressurreição. O Senhor ressurreto, Jesus, pode garantir a verdadeira e segura salvação que lhes pertence. A morte e a ressurreição estão interligadas para que haja, assim, a redenção, para que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. O qual está à direita de Deus. Jesus foi exaltado de forma suprema. O fato dele estar à direita de Deus mostra aqui a sua coroação, a sua soberania, o seu domínio. Com isso, Paulo está explicando que a glória, o domínio e a autoridade de Jesus estão diretamente relacionadas à segurança que pertence àqueles que foram eleitos e justificados. E ele diz ainda: e também intercede por nós. Jesus Cristo exerce a sua atividade de sumo sacerdote continuamente. Nada comprova com tanta certeza a constante preocupação de Jesus pela segurança do seu povo do que o seu sacerdócio celestial. Através dessa intercessão, ele mostra o seu profundo amor pelos crentes, o seu profundo amor por nós, meus irmãos. Intercessão que também é enfatizada na carta aos Hebreus, em vários trechos ali. Portanto, é impossível que aqueles pelos quais Jesus, como sumo sacerdote, intercede continuamente, tendo como base o seu perfeito sacrifício, venha perder a salvação, perder a glória celestial. E aí ele ainda vai enfatizar aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta está relacionada às anteriores, é a última delas. Cada uma delas subtende uma resposta negativa. Quem nos separará? E leva todo o argumento do apóstolo Paulo ao seu clímax final, até o final aqui do capítulo, os últimos versículos, demonstrando a certeza da vitória final do povo de Deus. O amor descrito aqui, como diz novamente John Murray, ele é algo permanente e, como tal, garante a segurança dos crentes. Paulo descreve 7 circunstâncias adversas para responder à pergunta sobre se alguma coisa tem capacidade de nos separar do amor de Cristo. Quando Paulo falou sobre esses obstáculos, meus irmãos,
Ele não estava sendo teórico. Ele já tinha experimentado 6 destes 7 obstáculos. E provavelmente ele passaria pelo último, que era a morte. Ele estava a caminho da última. Ele estava a caminho de passar pela última, morrendo pela espada. Paulo diz aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Com exceção da espada que ele não tinha passado, todos os outros, ele já tinha passado por todos os outros. Depois os irmãos anotem aí e leiam com calma em suas casas. Lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 29, fica claro que Paulo já tinha passado por esses obstáculos, e mesmo assim, esses inimigos, e mesmo assim, nada tinha afastado ele do amor de Deus. Diante disso, fica claro que além da inspiração divina, Deus inspirando Paulo a falar, ele estava testemunhando também da sua própria experiência com Deus. Ele tinha plena convicção do que estava falando. Independentemente do que acontecer com os salvos, esse deve continuar com a firme confiança de que Deus já o envolveu em seu amor de uma vez por todas. Ele nunca vai deixar de cuidar de nós. Nada pode nos afastar do seu amor. E aí Paulo parte para o finalzinho aqui do capítulo. Ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso está no versículo 36, meus irmãos. Nesse versículo Paulo cita o Salmo 42, mostrando assim que o sofrimento diário por causa do Senhor deve ser algo normal e até mesmo esperado. O sofrimento por causa de Jesus significa participar de uma comunhão. Essas são as palavras do Hendricks. O sofrimento por causa de Jesus significa participar de uma comunhão muito mais estreita com Ele. Por isso, sofrimento significa lucro e não perda. E aí Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Após falar a respeito dessas circunstâncias, podia parecer que Paulo não tivesse capacidade de pensar em mais nada, em mais nenhum tipo de sofrimento, de dificuldade. Porém, ele enfatiza que diante das experiências adversas e através do auxílio dessas é que nós somos mais que vencedores. Ou seja, Paulo explica com isso que todas as adversidades, todos os obstáculos mencionados por ele, ele não diz que, ele diz o seguinte, que na verdade, por mais que pareça que eles nos prejudicam, eles nos ajudam, já que todos juntos, vimos lá no versículo 28, todos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até todas essas dificuldades, obstáculos, inimigos, tudo isso coopera para o bem dos crentes, daquele que é amado por Deus, para o seu crescimento espiritual. E aí Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, ou seja, nem a crise trazida pela morte, as calamidades que acontecem nessa vida, nem anjos, sejam eles maus, ruins, reais ou não, podem nos separar do amor de Cristo. Nem os problemas do presente, as dificuldades reservadas pelo futuro, nem o tempo, nem o espaço, porque o amor de Deus, nada disso pode separar, porque o amor de Deus continuará nos socorrendo, incentivando em todo o trajeto da nossa vida. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Concluindo, Paulo certifica de ter uma lista que abrange absolutamente tudo, não ficando nada de fora. Não existe nada abaixo do céu, acima dele, que tenha condições de resistir a Deus. Ele é o nosso defensor. Não há necessidade para temer. Portanto, nenhuma pessoa conseguirá nos separar. Em resumo, Paulo tinha como objetivo mostrar que há necessidade de manter firme o resultado do Espírito, não dependendo de coisas externas. Meus irmãos, e aí, falando sobre esse texto de Romanos 8, as palavras de John Stott são muito esclarecedoras também. Ele diz: a assim chamada doutrina da perseverança dos santos deveria ganhar outro nome, doutrina da perseverança de Deus com os santos,
Portanto, nosso conforto, nossa consolação, nossa bem-aventurada certeza da salvação repousam em última instância, não em qualquer coisa que haja em nós, mas antes no poder e na firmeza do onipotente amor. Os irmãos, nós vimos a base bíblica, eu sei que já passaram bastante minutos aí, mas eu não queria terminar esse estudo sem mostrar algumas questões práticas para as nossas vidas. Eu peço a paciência dos irmãos por mais alguns minutos para nós vermos essa doutrina na vida prática da igreja. Então é isso que eu queria mostrar aqui. Primeiro, ela é confortante e consoladora. Em outras palavras, nós crentes não precisamos temer sermos separados de Deus, porque Ele nos concede a sua abundante graça e também direciona essa graça para nos preservar. A perseverança nossa pode ser atrapalhada pelo pecado, pela tentação, porém não pode nos tirar da graça. Os pecados podem nos humilhar, porém não podem nos condenar. E aí nós temos as palavras aqui do Watson. Ele diz o seguinte, ele explica que a perseverança é um consolo nas seguintes questões: na perda de consolos mundanos, nossas mercadorias podem ser levadas, nossa graça não. Na hora da morte, quando tudo falha, os amigos nos abandonam, a graça permanece. A morte pode separar todas as coisas de nós, menos a graça de Deus. E também essa doutrina da perseverança, ela nos encoraja na busca da santificação. Por quê? Algumas pessoas vão dizer o seguinte: eu já sou salvo, nada pode me separar de Deus, eu vou para o céu de qualquer jeito, então eu posso pecar à vontade. Será? Não, não é isso. Na verdade, a doutrina da perseverança, ela nos encoraja à santidade, à santificação. Somente aquelas pessoas que demonstram ter sido regeneradas assim, mediante a constante busca de um coração santificado, de um amor genuíno por Deus, pelo próximo, enquanto estiver aqui nesse mundo, é que pode dizer corretamente que está seguro em Cristo, ou que estão seguros em Cristo. Perseverar na fé não é simplesmente por questões de formalidades cristãs, mas é o caminho para a vida eterna. É pelos frutos que vamos demonstrar, pela nossa santidade que vamos demonstrar que de fato estamos perseverando e somos salvos pelo Senhor. Dessa forma, ao agir de acordo com o nosso caráter santo, estaremos manifestando um humilde desejo de agradar ao Senhor, e quanto mais conhecemos da promessa de Deus, mais teremos a certeza de que Ele vai nos manter firmes e vai aumentar ainda mais esse desejo por santificação, por obediência. Portanto, é completamente errada essa ideia de que o crente está seguro, independente de sua vida ser uma vida pecaminosa, de infidelidade a Deus. Não, se a pessoa age dessa forma, ela demonstra que não é salva, então não tem perseverança para ela. Diante de tudo isso, não faz sentido termos prazer em causar ofensas ou ter desobediência a um Deus tão gracioso, mas sim nos alegrarmos nele, escutarmos a sua palavra e nos empenharmos em obedecer aos seus mandamentos, apreciando essa doutrina maravilhosa. Como disse Spurgeon, que podemos nutrir, devemos então apreciar essa doutrina, reconhecidos que podemos nutrir a fé de nossa segurança em Cristo somente na medida em que perseveramos na fé e na santidade até o fim. E mais dois aspectos aqui, irmãos, práticos. Estimula alegria e gratidão. Eu mesmo, uma das doutrinas que me deixa mais feliz e mais gratos a Deus é essa doutrina da perseverança dos santos. Mesmo com o fato de muitos de nós termos agido contrários à vontade de Deus, ainda assim Deus continua nos guardando pelo seu poder. Que o nome de Deus seja engrandecido, porque Ele tem feito isso por nós. E o Watson diz o seguinte ainda: é algo maravilhoso o fato de que o pecado não pode destruir a graça. A perseverança, a doutrina maravilhosa, extraordinária.
E além do incentivo da alegria, o incentivo da gratidão. A cada dia nós somos alvos dos ataques demoníacos, de muitas formas. Mesmo assim, nos mantermos de fé, porque somos guardados pelo poder de Deus. As palavras de Spurgeon, mais uma vez, são preciosas, quando ele afirma: a gratidão tranca a porta contra o pecado, e que o grande amor recebido derruba a grande tentação para desgarrar-se. Portanto, que bênção! Nós temos esse grande motivo para nos alegrar enquanto estivermos nessa vida, como diz Paulo Anglada, pois o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa salvação foi consumada pelo próprio Deus e é de tal forma segura a ponto de estar concretamente registrada nos céus. Nosso nome está lá no livro da vida. Isso deve nos levar à gratidão, à alegria. E finalizando, irmãos, a perseverança, ela nos estimula à esperança. A perseverança é um forte estímulo para nós cristãos desfrutarmos de uma vida cheia de esperança. A perseverança faz isso, já que quanto mais perseveramos, mais olharemos para o futuro com confiança e com a certeza de que a vitória de Jesus, de que pela vitória de Jesus e do fato de que estaremos realmente com Ele ali no futuro, estaremos absolutamente convictos de que todos os perigos, ameaças, não podem nos impedir de sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Que grande bênção! Sabermos que a salvação não se limita a essa vida, podendo olhar para o futuro não simplesmente com otimismo vazio, mas com a convicção de que a vitória já está mais do que garantida em Cristo Jesus. Isso deve fazer com que descansemos nele para o tempo e para a eternidade, certos de que ele jamais nos abandonará. Aqui, mais as palavras novamente de Huckman, ele que diz isso: descansemos nele para o tempo e para a eternidade, certos de que ele jamais nos abandonará. E Huckman ainda diz em seu livro Salvos pela Graça: a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes, portanto, é tanto confortante quanto desafiante. Mas o desafio é baseado no conforto. Estamos certos de que perseveraremos até o fim, porque Deus prometeu nos capacitar para isso. Perceba, irmãos, que bênção, que Deus nos abençoe. E a citação desses estudiosos da Bíblia, que se estudaram com muito afinco ali, mostra o quanto essa doutrina é maravilhosa, o quanto ela está na palavra de Deus, e Deus tem nos mostrado a cada dia para tantas gerações. Que Deus nos ajude a realmente termos certeza da nossa perseverança e assim ficarmos confortados, consolados, encorajados a termos uma vida santa, sermos estimulados a uma vida alegre de gratidão diante de Deus e também sermos cheios de esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.